Olá pessoal, eu sou a professora Surama, professora de Física do Colégio SEI e estamos aqui para mais uma aula no nosso projeto TN no Enem. O assunto de hoje é um assunto extremamente pertinente, que cai muito no Enem, né? E é um assunto que fala sobre colisões mecânicas. Colisões ou choques mecânicos, também podemos nomeá-los assim. O que é uma colisão mecânica? O que é um choque mecânico? A gente tem que entender primeiro que as colisões e choques, elas têm etapas de desenvolvimento. Eu só posso definir um choque a partir do momento em que dois corpos se aproximam, se encontram e se afastam ou não. Então, vamos imaginar uma situação em que eu tenha uma partícula com uma certa velocidade maior do que outra partícula que está à sua frente, também com uma certa velocidade. Com uma partícula A tem uma velocidade maior que uma partícula B, que a partícula B, melhor dizendo, é óbvio entender que vai existir um processo de aproximação entre essas duas partículas. Então, A tende a se aproximar da partícula B. Nesse processo de aproximação, vai chegar o momento específico da colisão entre essas duas partículas. No momento da colisão, elas param ali naquele pequeno intervalo de tempo, eu tenho uma parada. Nesse momento da colisão, a gente tem duas etapas de análise. Nós vamos ter nos meus objetos uma deformação e nós vamos ter uma restituição. Na restituição eu botei um será. Por que este será aqui? Porque será que realmente em todas as colisões eu vou ter essa restituição? Vamos entender primeiro essa etapa. Deformação é, obviamente, aquele processo onde um corpo deforma o outro. Essa deformação pode ou não ser percebida ao olhar humano, mas ela acontece. Essa deformação, ela pode ser uma deformação parcial, ela pode ser uma deformação total, permanente, ou que depois eu volte ao meu estado normal. Isso pode acontecer. Então, todas as colisões têm, sim, uma etapa de aproximação e uma etapa de deformação. Quanto à restituição, essa restituição está associada ao tipo de corpo, ao tipo de material que eu estou avaliando com essas outras duas partículas. Se essas partículas são, por exemplo, bolinhas de borracha, quando uma toca na outra que volta, elas vão ter o quê? Obviamente, a capacidade de se restituir. Né? Uma bolinha de bilhar batendo em outra bolinha de bilhar. Elas vão ter a capacidade de se restituir. Mas existem situações que não. Porém, outra etapa do choque é aproximou, deformou, restituiu ou não, afastou ou não. Porque pode também não existir a condição de afastamento. Mas o que eu quero que vocês entendam é, toda vez que se faz uma análise de um choque mecânico, eu preciso entender esses processos no meu choque. Quando nós falamos de choque, o choque eles podem ser em várias direções. Dentro do processo da física associada ao ensino médio, é muito comum trabalharmos com colisões unidimensionais, na mesma dimensão. Nesse contexto, existe um coeficiente, uma grandeza física adimensional, que não tem unidade de medida, chamada de coeficiente de restituição. Poderíamos também chamar de coeficiente de elasticidade entre os corpos. Esse coeficiente de restituição nos permite estabelecer se existirá ou não essa restituição. Aí está o detalhe da questão. Então, o que classifica um choque? É essa capacidade de restituir ou não. Como? Quando um corpo colide com outro corpo. No momento da colisão, a gente tem uma interação de tempo muito pequena entre eles, o que resulta uma força impulsiva entre os dois. Obviamente que a força vai existir entre os dois, porque pela terceira lei de Newton, toda ação tem uma reação. Então, quando o bloquinho A bate no bloquinho B, eu vou ter para cá a força que A faz em B. Como toda ação tem uma reação, para cá eu vou ter a força que B faz em A. E nós sabemos, também pela terceira lei de Newton, que essas forças têm o mesmo módulo. Nesse contexto, essas forças são muito impulsivas, elas são muito elevadas.
O que é que vai caracterizar? Uma interação de apenas forças internas no sistema. E aí o que é que acontece? Quando em um sistema físico só atuam forças internas, nós não temos a capacidade de variar a quantidade de movimento desse sistema. Lembram de que é a quantidade de movimento? Ou momento linear é aquela grandeza física vetorial que está associada o produto da massa vezes a velocidade de um corpo. Então, eu não tenho como mudar a quantidade de movimento de um sistema com forças internas. Vou dar um exemplo muito claro. Estou eu em um pântano, entrando numa areia movediça. Será que seria possível eu sair desse pântano puxando meu próprio cabelo? Não, eu ali ficaria. Porque força interna não varia a quantidade de movimento de um sistema. Para sair desse pântano, com certeza eu teria que me agarrar com algo que estava do lado de fora para ser puxado. Então, primeiro ponto que eu quero discutir com vocês. Colisões mecânicas são choques, batidas, que passam por processos de situações como aproximação, deformação, restituição ou não, afastamento ou não, e que só atuam nesse sistema forças internas, porque o somatório da força externa é zero. Como só atua força interna, eu não tenho a variação da quantidade de movimento desse sistema. A quantidade de movimento antes é igual a depois. Quando eu digo antes e depois, eu estou falando do sistema. O que é que eu quero dizer com esse sistema? Bzinho mudou a quantidade de movimento dele? Sim, porque ele tinha uma velocidade menor, certamente após a colisão ele ganhou uma velocidade. Azinho mudou a quantidade de movimento dela? Sim. Mas o que aconteceu? O sistema. A e B junto não mudaram a quantidade de movimento. Então, em todas as colisões, eu tenho a quantidade de movimento do sistema conservado. Esse é o ponto mais importante para todas as colisões mecânicas. E o que é que diferencia a colisão mecânica? Se a quantidade de movimento vai ser a mesma antes e depois do choque para o sistema. A capacidade que o sistema tem de restituir ou não energia. E aí, o que caracteriza uma colisão elástica? Uma colisão elástica é uma colisão onde ela tem a conservação da energia mecânica naquele sistema. Energia mecânica, lembram? O que é energia mecânica? É a soma das energias cinéticas e potenciais de um sistema. Nesse caso de colisão, estamos falando especificamente de partículas em movimento. Então, qual energia mecânica está associada na colisão? Energia cinética. Então, quando eu faço uma avaliação de uma colisão mecânica, a energia cinética de A mais a de B antes da colisão é igual à energia cinética de A mais a de B depois da colisão. Essa é a ideia. Sistema conservativo. Tem outro detalhe. E esse coeficiente de restituição que define quanto restituiu? Quanto voltou? Se eu não perdi nada, o meu Ezinho vale 1. Tá? Posso ter uma colisão nomeada de colisão parcialmente elástica ou parcialmente inelástica. Parcialmente, o próprio nome está dizendo, houve perda, mas foi parcial. Então, o que é que tende a acontecer? A energia cinética de A mais B antes da colisão, a soma das duas, ela vai ser maior do que a energia cinética de A mais B pós-colisão. E aí, o que é que tende a acontecer aqui? Uma dissipação parcial de energia. E, nesse contexto, o meu Ezinho vai variar entre 0 e 1. E, para fechar, colisão inelástica. A inelástica é aquela onde você tem uma perda elevada de energia no processo. Quando é que isso vai acontecer? Quando, após a colisão, toda a energia do sistema vai ser reduzida drasticamente, porque após a colisão, os corpos vão ficar juntos. E se eles ficam juntos, eu tenho um aumento da inércia do corpo, consequentemente, uma redução drástica da velocidade do sistema. E aqui, o meu Ezinho será igual a 0. Pessoal, essa era a dica para hoje. Até a próxima oportunidade e continue acompanhando o nosso projeto. Beijo.